Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Hoje eu vou falar de um livro muito bom. E eu ganhei de presente do André Alexandre, um cinegrafista muito querido, amigo meu lá da Band. Eu não sabia dessa história e eu acho que vocês também não sabem, ou pelo menos não conhecem a fundo. Eu não conhecia. Vale sua atenção. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Calma, não é história de chuquinhas, nem, né? Apesar de ter tranças. Eu não consigo falar o nome da autora. Svetlana é o primeiro nome, o segundo nome é praticamente impronunciável para mim. Vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2015. Pronto, acabou, palavras... Não, tô brincando. É porque é o seguinte, você fala, né? Vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, você sabe que isso aqui tem mérito, né? Agora, o que eu não sabia é que as mulheres russas foram uma força no exército russo na Segunda Guerra Mundial que fez toda a diferença no resultado, e não sabia a quantidade de mulheres envolvidas. E o grande barato desse livro e a grande importância desse livro é que ele narra um outro lado da história. A história de qualquer guerra, a gente tem a vitória, quem venceu, quantos morreram, quais os tanques usados, quais as armas usadas naquela batalha, o capitão tal, tem outras coisas. E a gente encontra isso em alguns livros, mas essa versão de visão eu nunca tinha visto. Orelha do livro, ó, quase 1 milhão, sacou? 1 milhão de mulheres nas fileiras do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra, mas a sua história nunca foi contada com o devido empenho. O que a Svetlana fez? Ela entrevistou centenas de mulheres que foram para o fronte. Soldados, comandantes, sapadoras que desarmavam minas. É uma história sobre os sentimentos da guerra. Volto a dizer, os homens contam a história com uma versão muito guerreira, mas as mulheres falam do cheiro, da cor, do medo e a relação delas com tudo aquilo, porque de fato, por mais que elas estejam na guerra, mais que elas estejam matando, que é um troço muito estranho para as mulheres, elas estão fazendo isso com uma relação feminina por trás, né? Elas estão ali atuando como homens, em teoria, dura essa frase, como homens, qualquer um pode fazer isso, né? Aquela coisa. Cortavam suas longas e madeixas, tranças lindas, né, de russas, aliás, tranças maravilhosas, que eu fui inclusive na internet buscar para visualizar isso, mas elas têm filhos, elas às vezes estão grávidas, às vezes elas estão fugindo com o filho no colo, as relações interpessoais, pois bem, várias citações aqui. No momento, por exemplo, que eu anotei aqui, eles estão fugindo e eles estão para serem descobertos porque os cachorros dos alemães estavam perto, tinha uma equipe lá, e a mãe está com o filho amamentando, só que ela não está com leite, a criança começa a chorar. Todos olham para ela e eles estão num pântano com água até quase o pescoço, e ela sem ninguém dizer nada para ela de fato, mas o que todos queriam ela fez, ela afogou o bebê. Péssima mãe, meu Deus, que coisa horrorosa, sem dúvida é o que a gente sente hoje. Mas o que elas mostram aqui é que na guerra tudo muda. Elas falam que a primeira vez que você mata alguém é uma coisa horrorosa, de muita lágrima, muito choro, muito tremor antes de fazer isso, mas depois a raiva é tão grande pelos pais das pessoas que foram mortas, pelas crianças que foram mortas, pela brutalidade do exército do Hitler, que dizimava todo mundo, que queimava todo mundo, que aí o ódio movia em direção à morte. Que é duro, né? A violência gera a violência, e isso é historicamente na história da humanidade, ok, não sei o quê. Pois bem, só que elas vão contando também essa transição para virar soldado. Você via a luta delas, elas brigavam, porque elas queriam aos 16 anos de idade ir para a guerra. Elas queriam lutar pela nação. Elas brigavam com o comandante, porque se não mandassem elas, elas iam escondidas. E tinha, inclusive, os partisãs. Os partisãs era uma guerrilha separada do exército, mas que era uma guerrilha de resistência que ficava na linha de frente, quer dizer, atrás da linha de frente. E ia quebrando a comunicação dos alemães, dos inimigos e tudo mais. E elas topavam qualquer negócio. Muita mulher morreu nessa guerra, obviamente, como muitos mais homens do que mulheres. Mas elas batalharam até onde puderam. E como muitas eram enfermeiras, além da posição de soldado, disso, daquilo, elas têm narrativas interessantíssimas de que elas iam buscar os caras no meio do tiroteio, enquanto muitos homens ficavam parados olhando, elas iam buscar os caras e puxavam esses caras para fora com toda a coragem do mundo e com a força dessas mulheres. Elas chegam lá e elas não têm um sapato para elas. Elas têm que trocar a roupa, acabou, esquece vestido, tá louca? Cabelo lindo, acabou, cortou, ficou tudo masculino e tal. Elas não tinham calcinha para usar, elas usavam cuecas masculinas, porque a roupa do exército não era para as mulheres. Com o passar dos anos da guerra, a grande maioria entrou em 41,
Mas lá para 42, 43, melhoraram alguns equipamentos, começaram a fazer roupas para as mulheres, mas, por exemplo, não tinha sapato 35. Então você imagina uma mulher com sapato 35 usando uma botina, um coturno 42, bolhas, problemas sérios. Então elas faziam coisas com pano para tentar fazer virar uma bota, lembrando do inverno russo. Que vamos combinar que o negócio é congelante. A Svetlana, ela foi entrevistando essas mulheres e obviamente teve dificuldade para falar com algumas delas, mas depois que elas começam a falar, gente, é uma emoção atrás da outra, só que aí você conhece uma outra situação, a vergonha. Porque durante todo esse tempo na guerra, elas foram aplaudidas, elas eram cuidadas, os homens cuidavam delas, chamavam de irmãzinhas e não sei o que, não sei o que, protegiam, agradeciam, eram muito... respeitavam, a partir de um certo momento, respeitaram muito as mulheres, mas quando elas voltavam da guerra, elas não valiam para serem esposas. Não, você foi para a guerra, imagina. Primeiro, porque parecia que elas tinham dormido com todo mundo, o que não é verdade. Segundo, que eram aquelas que mataram gente, podiam ser brutas e não sei o que. E aí elas passaram a ter vergonha. Muitas delas não casaram, muitas delas ficaram sozinhas por resto da vida e abandonadas pelo próprio governo, assim como muitos homens. Só que o homem volta decepado, sem perna, sem braço, todo ferrado. Normalmente tem alguém para cuidar dele. As mulheres ficavam sozinhas. É duro, porque eu sei que tem um monte de gente saco cheio desse papo. Ah, as mulheres, empoderamento e parará, que eu acho muito importante. A gente tem que ter um espaço igual. Mas entender essa visão da guerra mostra uma cena muito mais real, para você que assiste e fala, que saco. Entenda, é um outro lado da história. Quer dizer, não é um outro lado da história, é a mesma história, mas contada como um reality, que você está vendo para valer. Não uma historinha editada no final, é o dia a dia mesmo. Era o que comia, como faltava coisa, como os caras se viravam, na versão sensível da mulher, que chorava, que vomitava, mas que também levantava ali e carregava 2 caras nas costas. Porque na hora que precisa, faz, né? Para elas, depois da guerra, foi tão difícil voltar a usar vestido, voltar a pagar coisas, porque elas recebiam tudo lá, né? Então tem que ir na padaria pagar, às vezes elas iam, pegavam, põe embora. O padeiro compreendia, depois elas voltavam a pagar porque elas não se tocavam, que elas tinham esquecido. Mas voltar a ser feminina, para muitas foi até bastante difícil. Teve uma aqui, inclusive, que salvou 481 feridos. Foi premiada, muitas delas receberam medalhas disso, medalhas daquilo, e no pós-guerra praticamente não serviu para nada isso. Os ruídos secos. Aí que tá, esse livro é tão descritivo que, assim como Os Soldados, que foi um livro que eu narrei lá atrás, no começo, Palavras Cruzadas, ele demanda um pouco de estômago para você ler. Ataques corpo a corpo, do que eu me lembro do ruído seco. Estava começando o ataque corpo a corpo e na mesma hora vinha aquele ruído seco, cartilagem se quebrando. Gritos animalescos, ossos humanos estalando. Quando havia um ataque, eu ia com os soldados mais um pouquinho atrás, imagine do lado. Acontecia tudo diante dos meus olhos. Homens cravando a baioneta uns nos outros, terminando de matar, terminando de quebrar, cravando a baioneta na boca, nos olhos, no coração, na barriga. Isso aqui até que é leve, diante de coisas que eu li aqui. Olha só. Em 1943, dei à luz a minha filha. Eu e meu marido já havíamos ido para a floresta com os partisãs. Isso guerra, hein? Ao meu redor estava tudo em chamas, queimavam as pessoas junto com as aldeias, botavam as pessoas nas escolas, nas igrejas, jogavam querosene em cima e minha sobrinha de 5 anos escutava nossas conversas, perguntou: Tia Mânia, o que vai sobrar de mim quando eu queimar? Só as botinhas? Era esse tipo de coisa que as nossas crianças perguntavam. Você entendeu aonde que está a narrativa? Não é frufru, gente. Isso é a realidade. A guerra é isso. São pessoas normais tentando sobreviver, fugindo e dos 2 lados também. Ai, tem uma história ótima de uma velhinha que eles passavam e viam que ela todo dia ia e jogava uma água pela janela com uma concha. Jogava essa água pela janela, cada hora ia mais longe. Aí um dia perguntaram para ela por que ela estava fazendo isso. Ela falou, olha, eu não posso sair de casa, não posso lutar, então estou esperando eles chegarem aqui. Mas quando eles chegarem eu vou jogar água quente neles e eles vão se machucar. Eu vou fazer o que eu posso, cada um tentando fazer o que dava. Ah, tem uma outra dura aqui. Eu não quero horrorizar vocês não, mas tem umas partes punks assim de cortar a carne com o dente para soltar o membro que estava para ser amputado. É isso. Eu não vou ler não. Ah, e tem um caso interessante que eles entram numa casa e vão comer e tudo mais, e o pessoal dos sapadores, gerenciados por uma mulher, comandados por uma mulher, ela era tão paranoica para ver se tinha explosivos nos lugares, que ela até na panela checava, e ela realmente achou. Estava tudo preso, a tampa da panela tinha um explosivo embaixo, no meio da comida, e todos iam explodir e morrer, e ela conseguiu salvar todo mundo. Bom,
Minha dica do Palavras Cruzadas hoje é esse livro fantasticamente sensível da Svetlana alguma coisa. E a narrativa dela, porque não é só a transcrição das entrevistas, é o olhar que ela dá, que é isso que eu falei, quer dizer, é a tradução da história em sentimentos. Vai aprender muito sobre a guerra, vai aprender muito sobre qualquer guerra aqui, porque isso é uma situação humana, tá bom? Palavras Cruzadas, profundo hoje. Obrigada. Adoro conversar com vocês. Estou adorando os comentários que vocês estão me mandando. Muito obrigada, fico super feliz. Espero que a gente possa crescer cada vez mais e que vocês leiam mais, que mais pessoas leiam, porque não vou dizer que não tem coisa mais gostosa, mas é uma das coisas mais maravilhosas da vida, é esse prazer, essa relação com o livro. Aprendi muito. Svetlana, alguma coisa, vencedora do Prêmio Nobel com o livro A Guerra Não Tem Rosto, de Mulher. Você vai aprender um bocado, mas precisa ter um pouquinho de estômago. Minha dica do Palavras Cruzadas, por favor, me siga nas redes sociais, cadastre-se aqui no canal, compartilhe, por favor. Toda terça-feira, 6 da tarde, eu posto um novo vídeo para você. Até semana que vem.